E eu acho o Alexandre de Moraes, eu entendo que o Alexandre de Moraes é uma pessoa vil, uma pessoa má, uma pessoa cruel, um ser humano que veste a toga, mas que não tem mais qualquer legitimidade para ver as suas ordens abusivas cumpridas. E eu defendo a desobediência civil como primeira forma de se defender de ordens abusivas. Isso eu defendo para todo mundo, não só cidadão, Polícia Federal, membros da Procuradoria-Geral da República, assessor de gabinete dele, assessores do TSE, todo mundo que joga o jogo desse tirano, desse ditador, depois deverá ser punido junto com ele, porque a gente vai até as últimas consequências do impeachment, a gente vai fazer o máximo que a gente pode para tirar esse cara do STF e para prender o Alexandre de Moraes. É simples assim, todos os crimes foram cometidos e continuam, a gente vê o estado de flagrância constante do Alexandre de Moraes. E ver o PGR tomar uma postura criminosa como essa, para mim, também é algo completamente inaceitável. Mas eu queria, vamos lá, queria ouvir começar com a Karina a respeito disso, porque isso daqui é assustador, Karina. É assustador. O PGR ele vai falar o que é verdade, o que não é, o que é ódio, o que não é, e o que gera problemas nas eleições. É o controle, mas a gente sabia que ia chegar nisso. Isso daí era claro, porque o X, queira ou não queira, era uma plataforma que funciona ainda sem nenhum tipo de censura. Tem ali algumas pessoas que são removidas, enfim, mas não é geral. Tem tanto direita como esquerda, depois era dominado pela esquerda, a gente sabia muito bem, porque muitas pessoas foram canceladas, né, dentro dessas plataformas das Big Techs, e não é só o X, mas isso também é um problema de todas as plataformas, YouTube, o Grupo Meta, enfim, eles têm esses termos aí de compromissos e as diretrizes, que é uma incógnita, ninguém nem sabe o que tem, qual é o discurso de ódio, porque se você é cancelado e você pergunta a eles por que eu fui cancelado, me tipifique aí quais são as palavras do que eu disse, eles não te dão nenhum tipo de informação. Então, esse tipo de censura já vem acontecendo faz tempo e a gente já vem acompanhando desde a época da pandemia, que quando foi o ápice disso tudo. E agora, é óbvio que para eles poderem se perpetuar no poder, eles vão ter que se unir a essas plataformas onde os governos, ali está o braço de ferro. O braço de ferro está entre as Big Techs e os governos. Quem vai comandar esse discurso? Quem vai ter o poder nas mãos para ter as massas, o controle das massas, da informação? Agora, o governo brasileiro está, através do regime de Lula e através da juristocracia de Alexandre de Moraes, estão fazendo o método que os outros países do Ocidente querem fazer também, porque aqui na União Europeia já está acontecendo esse tipo de sanção, dizemos assim, a essas plataformas e também a usuários, já está acontecendo no Canadá, já está acontecendo no Reino Unido, já está muito avançado isso daí. No Reino Unido, por exemplo, quando teve essas manifestações que aconteceram um mês atrás, mais ou menos, um mês e meio, em relação aos imigrantes, porque ali está tendo uma onda enorme de imigração, que está tendo uma violência enorme, os cidadãos britânicos estão sofrendo através das mãos de alguns desses imigrantes ilegais, que são a maioria deles criminosos, traficantes, pedófilos, estupradores, e a população fez um movimento que não queriam esse tipo de imigrantes. Conclusão, a polícia e o Estado, que é o Stammer, que é o novo primeiro-ministro de esquerda, ele, ao invés de ele falar, olha, vamos prender os imigrantes ou aquelas pessoas, não interessa se é imigrante, se é cidadão, o que seja, que estão cometendo crime, que estão estuprando, que estão matando, que estão roubando, não, ele não fez isso, ele simplesmente foi atrás de buscar nas casas aquelas pessoas que criticaram e que disseram que esses imigrantes eram perigosos para a sociedade, que deveriam ser levados de volta aos seus países. Senhoras de 70 anos, 60 anos, 50 anos, 40 anos tiveram suas casas invadidas pela polícia para serem levadas a prestar depoimento e foram detidas por causa de um post desse nível no Facebook ou no Instagram. Então, veja bem, o Alexandre de Moraes ele está documentando tudo isso para
fazer o quê? Fazer essa perseguição, que é muito mais fácil você fazer uma perseguição política, porque isso é político, isso é somente político, isso não tem nada mais que político, uma perseguição política, porque estamos vivendo em uma guerra cultural. Qualquer pessoa que pensar diferente aquela pessoa vai ser ameaçada, vai ser uma ameaça para o Estado, vai ser uma ameaça para a democracia. E agora, essas perseguições, é aí que nós vamos ver agora como o Alexandre de Moraes e a PGR de Gonê vai definir o que é discurso de ódio e o que não é. Com certeza será feito sempre quando o personagem, né, que estiver sendo atingido, que será o nome deles, né, que eles dirão que isso é um atentado contra a instituição, essas pessoas serão perseguidas porque são dissidentes e não têm o direito de falar ou criticar esses governos e essas pessoas que ocupam esses postos mais altos que deveriam, na verdade, proteger a população civil, mas estão sendo usadas como armas para atacar a população civil. Isso é gravíssimo e esse movimento está acontecendo global. É global. As pessoas têm que despertarem e colocar um basta, porque se no Brasil isso continuar, vai se espalhar, como já está acontecendo, pelo resto do mundo. Isso que a Karina falou é extremamente importante, Adriles, porque ao mesmo tempo o governo Lula investiga se volta temporária do Twitter X foi proposital. O ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, segundo ele, caso a intencionalidade seja comprovada, a permissão de operação da Starlink pode ser revogada. Olha que loucura, bicho. Isso daqui está acontecendo junto, por isso que a gente chama de consórcio, né? Junto com o Supremo Tribunal Federal. E ainda tem outra matéria também, né, que fala do ministro do Lula, do Juscelino. Starlink pode ter outorga cassada caso desobedeça à justiça brasileira. A pasta acompanha o caso no Supremo Tribunal Federal e deve prestar informações sobre o cumprimento do bloqueio da rede social X no Brasil. Quer dizer, tá tudo alinhado, Adriles, para afundar o país num regime de perseguição total. O país não vai ser afundado no regime de perseguição, porque o país já está no fosso, no buraco de uma perseguição total, e as pessoas estão anuindo. As pessoas, eu digo, as autoridades, os políticos, o Tarcísio, entendeu? As pessoas poderiam fazer alguma coisa, poderiam falar alguma coisa, salvo exceções, estão caladas diante de um descalabro, de um rol progressivo de autoritarismo. O que aconteceu? A gente tem que fazer uma cronologia, né? Por que o Twitter foi proibido? Porque o Elon Musk descobriu e viu e mostrou para o mundo ordens abusivas de um juiz autoritário que queria fazer censura prévia sem que essas pessoas censuradas tivessem cometido crime algum. Crime de opinião, de contestar o Alexandre de Moraes, de contestar o STF. Depois teve a reportagem da Folha de São Paulo que mostrou que os assessores do Alexandre de Moraes produziam provas contra esses perseguidos. Entendeu? Coloca lá e faz uma justiça criativa. Faz uma coisa criativa para achar culpa em quem quer que seja. Isso, literalmente, foi dito nesses arquivos lá da Toga Files, né, dos repórteres da Folha de São Paulo. Depois, o Elon Musk se recusou a pagar multa e recusou-se a cumprir essas ordens tirânicas e tirou a seu escritório do Brasil, porque os seus funcionários estavam sendo ameaçados de prisão se não cumprissem essas mesmas ordens tirânicas, evidenciadamente tirânicas do Alexandre de Moraes. Tirou. Aí ele tirou o Twitter do Brasil. Agora, eventualmente, teve um bug lá, o Twitter voltou um dia, agora as pessoas que estão usando VPN, que é uma coisa que, inclusive, em ditaduras as pessoas podem usar, olha só o nível do Brasil, o cara proibiu usar VPN e agora vai perseguir quem estiver usando VPN, quem tiver postado, é lógico que ele não vai perseguir milhões de pessoas, ele vai fazer aquilo que se chama de phishing expedition, vai pegar pontualmente alguns influenciadores, alguns políticos, alguns jornalistas, cortar a cabeça dessas pessoas e colocar essas cabeças cortadas em público para dizer, é isso que vai acontecer se você não obedecer. Cara, o que está acontecendo no Brasil é a escalada de um autoritarismo. As pessoas que estavam apostando que o Alexandre de Moraes ia ficar com instinto refreado, não, ele está dobrando, está triplicando, ele está quadriplicando a aposta, e não é ele sozinho. Ele tem endosso dos omissos, boa parte do STF, e dos adesistas, boa parte do STF e boa parte do mundo jurídico, do mundo jornalístico, do mundo político, entendeu? Queria aderir à ditadura. Então é isso, não tem solução para o Brasil. A solução é tirar o Alexandre de Moraes e ponto. Ponto, acabou. Se não tiver o impeachment, esse papo, eu já estou ficando cansado disso. De anistia, não vai acontecer anistia. Anistia como?
O cara tá triplicando, quadriplicando, quintuplicando a aposta. Entendeu? Tá perseguindo. Vai usar a PGR, que também tá de acordo com a tirania do Alexandre de Moraes, para aplicar multa, para censurar, para perseguir pessoas que usaram o Twitter durante a sua proibição. É uma ordem abusiva atrás de outra ordem abusiva, atrás de outra ordem abusiva, é uma perseguição atrás de outra. Não vai parar. Vai escalonar. O Brasil já é uma ditadura total. Só falta matar e torturar. Só isso que falta. Agora, se não tiver impeachment, se as autoridades, os políticos, os jornalistas não fizerem nada, nós estamos... A Venezuela é aqui, Cuba é aqui, entendeu? Turcomenistão é aqui, Mianmar é aqui, Rússia é aqui, China é aqui. O Brasil vai ser, e já é, a maior ditadura da América Latina. A gente tem ainda alguns meios para debelar essa ditadura. Se não debelar, foi-se, acabou. Exato. E, Adriles, eu sei que você tem um compromisso hoje inadiável, então eu queria te agradecer já. Obrigado, Adrilinho. Beijo. Bom tchau, trabalho. Karina. Tchau, Coguinho. Seu penteado tá lindo. Adeus. Adorei sua escova. Que bom. Que ótimo. Vai lá, Cogos. Eu queria te ouvir sobre isso, Cogos, porque eu fico... É um negócio que mexe demais comigo. O Adriles falou aqui do Tarcísio, e tem muita gente, muita não, né? Algumas pessoas que parece que fazem questão de não interpretar aquilo que você está falando de maneira bem clara e objetiva, tá? E eu vou só para jogar para você essa questão, porque o que precisa acontecer com o Tarcísio para ele se colocar do nosso lado? E não como um intermediador, ou um despachante de luxo, ou um representante, um articulador, junto com o Alexandre de Moraes. Quer dizer, e agora eu costumo ficar bem esquentado com isso, mas eu vou ser bem ponderado, bem tranquilo. Não existe, e não foi, a gente não conseguiu chegar em lugar algum com toda a articulação do Tarcísio. Aí tem gente que fala para mim, poderia ser pior. Já é pior. Já é pior. O X foi derrubado, o PGR está olhando junto com a Polícia Federal para as pessoas que postaram, vão pendurar uns 5, 10 corpos na praça para mostrar para todo mundo. Uma multa que homicida não tem, né, estuprador não tem, não tem, né? Você não vê 50 pau de multa por dia, para quem comete crimes, quem comete estelionato, etc. A gente está falando de uso de rede social. Agora, se isso não mexe com as pessoas, se isso não movimenta o Tarcísio, fica uma questão muito clara aqui de que, poxa vida, a gente não pode contar com ele. Porque, veja, eu só consigo confiar nas pessoas que mostram que estão ao meu lado nos piores momentos. E a pessoa, o Tarcísio, ele veio com um discurso de centrão no Inteligência Limitada, falando, o PL tem 22 deputados que votam com o Lula, tem gente aqui que não está apoiando também, tem que cobrar o outro para apoiar também, e daí o cara se exclui de um cargo que é o cargo mais importante depois da presidência da República, que é governador do estado de São Paulo, por vários motivos, não só pelo orçamento, mas pela importância política, né, do estado de São Paulo, por ser um estado populoso, 50 milhões de pessoas morando aqui. Quer dizer, isso mexe comigo, sim, porque, poxa, eu sinto que eu não posso contar com o cara que estava há 2 anos pedindo voto pra gente. Não pode contar. Porque justamente o Tarcísio, ele é a epítome daquela falsa direita que aparece em época de eleição para puxar um nicho eleitoral. Ele é uma espécie de versão heterossexual do Bolsonaro. Mas ele continua sendo alguém que surfou no bolsonarismo, né? Mas que não está ao lado do Bolsonaro nos momentos, como você disse muito bem, mais críticos. E é ali que se mede quem é seu amigo, é ali que se mede quem é seu aliado. É no fogo da batalha, não nas festinhas. São nas decisões mais estratégicas. E o Tarcísio não está disposto a fazer nenhum tipo de sacrifício pessoal em nome da direita, porque ele não tem princípios de direita. Ele é um técnico suficientemente inteligente para calcular quando o discurso de direita lhe é conveniente e para abandonar esse discurso quando não é conveniente. A única forma de fazer com que esse incentivo à falsa direita deixe de existir é que o povo perceba isso e vote com princípios. Vote em quem teve coragem. Não adianta o sujeito se dizer bolsonarista agora.
O sujeito estava com o Bolsonaro durante a ditadura sanitária, quando o STF e os governadores de esquerda não deixaram o Bolsonaro governar. Tem muito direitista aí se candidatando que não, que estava lá pedindo impeachment do Bolsonaro, ou xingando o Bolsonaro, ou defendendo a ditadura sanitária, e agora quer surfar na onda. Ai, olha só, o Xandão resolveu censurar todo mundo, o Haddad destruiu a economia, vou fingir que eu sou de direita. Agora é fácil, né? Agora não precisa mais. Nós agora precisamos de quem teve coragem nos tempos mais difíceis, no fogo da batalha, in the darkest hours. Infelizmente não é o caso do Tarcísio. O Brasil está vivendo uma epidemia de uma doença realmente grave, que é a censura, o tolimento da liberdade de expressão. E isso é um sinal, um sintoma claro de uma ditadura comunista. E eu não vejo o Tarcísio falar nisso. Eu vejo o Tarcísio falar de assuntos técnicos, mas não vejo ele atacar o cerne do problema. E por que isso? Porque talvez não seja conveniente para o Tarcísio atacar alguém tão poderoso quanto Alexandre de Moraes, coisa que você está fazendo muito bem, que nós aqui estamos fazendo e nos expondo. Eu esperava mais de um militar combatente formado pela AMAN. Eu esperava que ele tivesse alguma coragem para defender o Brasil. Mas, infelizmente, ele está mais preocupado com a própria conveniência.